Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Mais essa aula, estamos no dia o que? Acho que hoje é o dia 10, né? Hoje é o dia 10 e hoje mais 2 dias ainda para a gente finalizar nosso desafio. Maravilha, maravilha. Como é que estão as coisas aí? Fala para mim, como é que está a questão do plano de ação? Ontem eu passei mais duas ações aí para vocês colocarem, vocês incluírem nesse plano, que é a ação de você entregar mais que o combinado, vou até escrever aqui, ontem eu acabei falando de vendas, né? Você entregar mais que o combinado e vender, aprender a vender, isso é crucial. Se vender, você aprender a persuadir. Como é que tá isso aí? Fala para mim. Fala um pouquinho como é que tá esse plano aí, como é que tá se formando isso aí. Quiser aí, gente, então somos poucos agora. Abra um microfone aí para vocês compartilharem, que fica mais prático. Só um minuto aqui que eu estou anotando, para não me perder. Quando vocês falam aí, vocês vão compartilhando. Estou anotando aqui. Como é que está ficando isso aí? Como é que está se formando esse plano aí? Vocês estão fazendo? Estão colocando isso tudo no plano de ação de vocês? Estão implementando? Opa, como é que tá ficando isso aí? Aproveite aí, gente, para vocês fazerem essa interação, hein? Fazer essa interação aí, vocês compartilharem, é, abrir o microfone de vocês aí, compartilharem. Me dá um minutinho só para eu pegar uma água aqui, que eu esqueci de pegar minha água hoje. Só um minutinho, rapidão. Aqui na outra mesa. Como é que tá ficando aí, gente? Fala aí para mim como é que tá ficando esse plano aí. Vocês estão montando o plano de ação de vocês, colocaram ontem aí a parte de entregar, como que vocês vão entregar mais que o combinado? Qual a ação que vocês precisam fazer no ano de 2023 para vocês entregarem além, para vocês terem uma entrega, fazer um over delivery? E segunda coisa, qual a ação que vocês precisam fazer para começar a aprender a vender? Talvez alguns de vocês não saibam vender, nunca trabalhou com essa questão de vendas, não tem esse drive de vendas. Como é que vocês, como é que vocês vão fazer isso aí para começar a pegar isso, começar a aprender a vender, começar a aprender a se vender, vender suas ideias, vender talvez até o seu produto, seu serviço. Muitos de vocês aí trabalham com vendas. Eu vi que alguns aí trabalham com vendas, né? Querem pelo menos trabalhar com vendas. É importante que você saiba vender, porque se você não souber vender, esquece. Esquece. Se você quer trabalhar com vendas e você ainda não sabe vender, cara, você vai passar muita dificuldade, muita dificuldade. Foi uma das coisas que eu também é, é, eu decidi mudar, porque eu não sabia, né? Vamos dizer assim, eu trabalho empreendo desde os meus 8 anos de idade, mas eu nunca precisei vender, assim, vamos dizer, para sobreviver. Eu nunca precisei vender, eu sempre vendia, sempre era a minha segunda renda.
As vendas eram sempre minha segunda renda. Eu fui aprendendo de forma meio que instintiva. Só que quando eu precisei viver de vender, eu tive que me especializar, eu tive que aprender. E eu fui perceber o seguinte, que se eu tivesse aprendido a vender antes, eu tinha me dado muito melhor, eu tinha conseguido resultados muito melhores na minha vida, porque várias coisas que aconteceram, eu acabava não sabendo como agir porque eu não sabia vender. Então, qual a ação que vocês colocaram aí no plano para vocês terem chegarem nesses dois, fazerem essas duas coisas, entregar mais que o combinado e outra é vender. Marcão, vou pedir tua ajuda aí, você que bati um papo aí comigo, a galera aí tá mais tímida. Se você quiser aí, a gente abrir o microfone para a gente fazendo aquele compartilhamento aí que a gente já vinha fazendo, irmão. Aproveitar que a gente está num ambiente aqui, tem menos pessoas agora, a gente ir fazendo esse compartilhamento. Maravilha. Vão colocando aí no chat aí, como eu disse, vocês talvez abrir o microfone aí, a gente conversar também. Mas vamos lá. Existe uma coisa que é crucial, e essa daqui para mim talvez seja. É difícil eu falar a que faz mais efeito, porque todas elas têm um efeito assim muito forte, muito grande. É, Você entregar mais que o combinado, cara, é crucial. Vender, aprender a vender, cara, é crucial também. E a que a gente vai falar hoje, que é a questão da networking, para mim, assim, é complicado eu falar. É como se eu fosse falar assim: ah, Gabriel, o que que você prefere, pavê ou pudim? Cara, todos os dois são muito gostosos. Se eu puder, eu como os dois. Quando tem assim, eu como os dois, boto os dois no prato, numa sobremesa. Só que assim. A networking, eu acho que ela ainda é mais poderosa. A questão da gerenciamento do contágio social, eu acho que ele ainda é mais poderoso. Então, tem três coisas que você precisa colocar dentro do seu planejamento financeiro. Gabriel, mas isso tem a ver com finanças? Tem. Tem porque as pessoas que você se conecta são as pessoas que vão te ajudar a alcançar o próximo nível financeiro. Eu já falei isso aqui, eu estava fazendo, a gente, como estava fazendo esse desafio desde o dia primeiro, né? A gente, eu trouxe algumas outras pessoas para continuar o desafio, para a gente fazer a parte de plano de ação, mas eu já falei disso, falei inclusive com o Marco que estava no desafio antes, que você precisa se conectar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Eu vejo, eu vejo e vivi isso. Eu me conectava com pessoas que não tinham os mesmos objetivos que os meus. Eu estava pensando em investir e as pessoas estavam pensando cara, em viajar, em gastar dinheiro, em comprar carro, em financiar casa. Eu estava me conectando com pessoas que não tinham o mesmo objetivo que eu. E isso enfraquece demais eu chegar numa meta, eu chegar num objetivo. Quando eu falo a gente fala aqui de você dobrar o seu rendimento, cara, dobrar o meu salário no ano de 2023. Cara, como que eu vou dobrar o meu salário se eu não estiver conectado com pessoas que estão com esse mesmo objetivo? Se eu começar a falar isso numa roda de amigos, que todo mundo está pensando em trocar de carro, está pensando em viajar para as Maldivas, está pensando em gastar dinheiro, e eu estou pensando em dobrar o meu rendimento, cara, eles vão rir, falar, cara, deixa de ser maluco. Dobrar, como é que tu vai dobrar o teu salário no ano? Isso é impossível. Então, isso enfraquece você chegar no seu objetivo. Essas conexões acabam te impedindo de chegar. Você vai falar, ah, Gabriel, mas isso aí depende de mim. Cara, não depende. O ambiente, ele te engole. Então, são três coisas que você precisa gerenciar, elas precisam estar no seu plano de ação financeiro. Gabriel, isso aqui no plano de ação financeiro, sim, porque a gente está falando de finanças. Se você tivesse um plano de ação aí, por exemplo, que eu chamo plano de ação social, e aí dentro da mentoria de alta performance eu explico como você faz isso, mas olhando só para o financeiro, como a gente está olhando para o financeiro, você pode colocar isso dentro do teu plano de ação social, que são
que é, né, vamos dizer, você gerenciar as pessoas que você vai se conectar, você gerenciar os ambientes que você vai frequentar e gerenciar as experiências que você vai ter. São três coisas que te levam para um outro nível muito rápido. Como aprender a vender é algo mais cognitivo, você precisa, vamos dizer assim, realmente aprender. Eu diria que o resultado depende muito é, do seu nível de dedicação, vamos dizer, de você, o quanto você vai se dedicar a aprender aquilo, qual o curso que você vai fazer, como que você vai aprender, tá? E como que você vai praticar. Então, vender, eu diria que depende disso, tá? Depende bastante disso. Então, não é uma coisa, não é algo que você vai fazer assim, vai gerar um resultado rápido. Entregar mais que o combinado, cara, gera resultado no médio e longo prazo, talvez até no curto, dependendo do ambiente que você está. Porque lembra que é um conjunto, gente. Não adianta você pegar uma coisa isolada dessa aqui, eu vou fazer uma coisa isoladamente dessa aqui, eu vou entregar mais que o combinado. Se você estiver entregando mais que o combinado num ambiente que talvez seja um ambiente totalmente errado e estiver fazendo isso de forma não intencional, você não estiver vendendo essa entrega mais que o combinado, não funciona. Ou seja, só entregar mais que o combinado não, por entregar, não funciona. Porque tem um monte de gente que entrega mais que o combinado, só que entrega da maneira errada. Tem um monte de gente que vende, mas vende e não entrega mais que o combinado. E tem um monte de gente que vende, mas que está vendendo no ambiente errado, está vendendo para as pessoas erradas, está vendendo uma ideia para as pessoas erradas. E o que, que acontece? O resultado não vem. Então, não é uma questão de simplesmente eu pegar, fazer isso aqui de forma isolada. Eu preciso fazer de forma estratégica. É de forma estratégica. Quando eu olho para a minha vida financeira, quando eu olho para a minha vida, para a minha empresa, eu olho de forma estratégica. As coisas que eu faço precisam ser coisas muito intencionais e estratégicas. Eu não posso simplesmente ir lá e operar e fazer. Eu falo muito disso. Como eu dou mentoria também para empresários, eu falo sempre: você não pode olhar só para o seu operacional. Gabriel, eu sou aqui eu dou exemplo, né? Que eu tenho um mentorado meu. Eu sou dono de restaurante e eu gosto de cozinhar. Eu sou o cara que cozinha e o negócio só funciona se eu estiver cozinhando. Beleza, beleza. Só que se você é esse cara que cozinha, você é o cara que está no operacional, você precisa contratar alguém, por exemplo, para ser o seu gerente. Para ele, inclusive, estar acima de você num nível numa hierarquia da sua empresa. E você precisa contratar, talvez, um gestor. Você precisa ter isso, um gestor, um gerente, um supervisor, um coordenador, e você vai estar ali. Você vai precisar estar debaixo dessa hierarquia. O problema é que a maioria dos empresários ele quer assim: eu sou empresário, eu sou o topo da cadeia, então ninguém manda em mim. Só que eu estou trabalhando no operacional, então não funciona. Você só operacionalizar a coisa, não, eu vou fazer comida, porque fazer comida funciona. Mas você não tem uma estratégia de venda, você não tem uma estratégia de marketing, você não tem uma estratégia de captação de clientes. Se você não tem estratégia, você só tem o operacional, a sua empresa está fadada ao fracasso. E é a mesma coisa que acontece, você fala assim: Gabriel, você está falando de empresa, mas é a mesma coisa que acontece na vida da gente. Muitos, eu vou dizer 99% das pessoas, elas estão só fazendo, operacionalizando a coisa, sem estratégia. Ela vê uma coisa aqui que eu falo isoladamente, vê uma coisa na internet, o cara fala assim: você tem que se conectar com novas pessoas. Aí ela pega isso isoladamente e vai se conectar com novas pessoas. Só que não funciona. Aí ela fala assim: poxa, mas por que não funciona? Porque não existe uma estratégia por trás. Quando a gente fala de gerenciar as pessoas que eu me conecto, a primeira coisa que você vai pensar: Gabriel, beleza, como que eu gerencio as pessoas que eu me conecto? Primeiro, você precisa ser intencional. Ou seja, eu preciso me conectar com novas pessoas e preciso me desconectar com pessoas antigas. É lógico que não é todas as pessoas antigas que eu vou me desconectar. Eu preciso olhar para isso e gerenciar. Gerenciar. Então eu quero que você coloque aí já 3 pessoas hoje que você precisa se conectar.
3 pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. 3 pessoas que têm os mesmos princípios, valores que você. 3 pessoas que, vamos dizer assim, se você se conectar, são pessoas. Não é se conectar para o tipo, gente, vamos formar uma sociedade. Não é só isso, tá? É lógico que você pode formar uma sociedade com a pessoa, mas é você se conectar, são pessoas que estão na mesma frequência, na mesma vibração que você. Por que que dentro da mentoria, dentro do programa de alta performance, a gente vai ter um grupo de alunos? Para vocês se conectarem, cara. Por que que eu falo para vocês? Abrem o microfone, abre a câmera de vocês para vocês se conectarem. Se vocês não se conectarem, a conta não fecha. Se vocês não se conectarem, se vocês não trouxerem essa frequência, não funciona. Não funciona. Se só ficar eu com a câmera aberta aqui só falando, vocês vão pegar muita coisa, mas não vai funcionar. Eu deixei para falar isso aqui agora. Lógico que a gente já está vindo de um monte de tempo. Mas a pergunta para o Marco, a gente estava fazendo aqui, estava eu, ele e mais o João, né? A gente estava vindo desde o início. Cara, como é que era a conexão? A conexão era outra. Eles abriam a câmera. Aí passou todo mundo a não ligar a câmera. A gente começou ali no dia 19, né? A não ligar a câmera. Aí o que é que acontece? Ele não liga a câmera também, se vocês já pararam. Ele liga uma vez ou outra. Porque o contágio, gente. O contágio, eu estou falando aqui, mas ele vai reparar, ele sabe do que eu estou falando. O contágio, o ambiente, ele te engole. Ele faz você ir no mesmo sentido. O ambiente, ele faz você ir no mesmo sentido. Se todo mundo, se você está num ambiente à sua volta, que todo mundo está endividado, você vai entrar em dívida. Gabriel, mas as minhas contas estão tudo certinha. Fica tranquilo, você vai entrar em dívida. Você vai entrar em dívida. Todo mundo da sua família está em dívida, só você não está. Se você está naquele ambiente, você vai entrar em dívida. Mais cedo ou mais cedo, porque não vai ser mais tarde, não. Por quê? Porque o ambiente, as conexões, elas te engolem, elas são mais fortes que você. O problema é que as pessoas acham que é o seguinte, não, eu vou influenciar o ambiente. O negócio é o seguinte, você não tem a capacidade de influenciar um ambiente sozinho. A força que você tem é muito pequena em relação ao ambiente. O ambiente, ele transforma você. Se você sair da onde, por exemplo, eu saí da onde eu morava, que era um lugar assim muito humilde, muito simples, muito, vamos dizer, muito pobre, na verdade, e vim morar em Brasília. Vim morar em Brasília. Só de eu fazer essa mudança e vir morar num lugar que era um lugar bem melhor, em Brasília, cara, já mudou completamente o meu ambiente. As pessoas que eu me conectei completamente diferente. Eu, por exemplo, gente, eu não lia. Eu não lia livros. Era raro eu ler um livro. Eu comecei a ler livros. Só de eu mudar de ambiente. E eu comecei a me conectar com pessoas, eu comecei a ver que as pessoas que estavam à minha volta liam. Eu falei, caraca, que loucura. Eu comecei a ler livro e assim, e é de forma inconsciente que você faz isso. Você não sabe. Você não percebe, mas você faz de forma inconsciente. Por exemplo, eu me conectei com novas pessoas há algum tempo atrás. Eu me conectei com novas pessoas há algum tempo atrás. E quando eu decidi me mudar, fazer minha mudança, quem está acompanhando aí sabe, né, que semana passada eu me mudei. Quando eu decidi me mudar, eu comecei a buscar uma casa dentro de um condomínio. Eu comecei a buscar uma casa dentro de um condomínio. Eu falei, não, eu quero morar agora dentro de um condomínio. E eu inconscientemente, eu não percebi isso. Mas eu, depois que eu analisei a situação, eu conversei com a minha esposa e falei assim, Bia, olha o fulano e a Beltrana, casal. Olha esse casal. Cara, eles moram dentro de um condomínio. E a gente se conectou com eles. Foram pessoas que a gente começou a trazer para o nosso convívio. Pessoas que eu comecei a me conectar. Aí eu falei, fulano e ciclano? Cara, eles também moram dentro do condomínio. A gente foi lá na casa deles, dentro do condomínio. E o outro casal? E o outro? Cara, eram 5 casais que a gente tinha se conectado nesses últimos, sei lá, nesses últimos 6 meses, que todos eles moravam dentro de condomínio. Eu falei, caraca, olha que loucura. E na minha cabeça, agora, quando eu decidi escolher uma casa, eu falei, eu quero uma casa dentro de um condomínio. E não foi de forma consciente. Eu falei assim, todo mundo mora dentro do condomínio, eu quero morar também. Não foi. Eu, quando comecei a buscar a casa, eu falei assim, cara, eu quero uma casa dentro do condomínio. Depois,
Eu fui me dar conta, eu fui analisar. Eu falei assim, cara, por que eu tô com essa vontade tão grande de morar dentro de um condomínio? Eu nunca tive essa vontade, nunca tive essa coisa, sempre morei em casa boa e tal, mas nunca tive essa coisa, morar dentro do condomínio. Eu falei, cara, por que eu tô... Aí eu parei para analisar, eu falei, peraí, a minha rede de contato está diferente hoje. A minha network, os meus ambientes hoje são diferentes. Aí eu falei, caraca, olha que loucura. Tal casal, tal casal, tal casal, cara, tudo dentro de condomínio. Os ambientes que a gente está entrando hoje é só dentro de condomínio. Eu não vou mais na casa de um amigo hoje que não seja dentro de um condomínio. Eu falei, caraca, olha que loucura. Olha que loucura. Mas funciona, se você reparar, funciona. Eu vi funcionando para mim de forma inconsciente, porque o ambiente ele faz isso. As pessoas que você se conecta, elas fazem isso. Ou seja, se as pessoas que estão à sua volta são pessoas que estão buscando, por exemplo, é, fazer uma transição de carreira, são pessoas que estão buscando fazer uma transição de carreira. Fica muito mais fácil você fazer uma transição de carreira. Porque se você tiver num ambiente de pessoas, por exemplo, dentro do seu ambiente só tem, por exemplo, funcionários públicos. Dentro do seu ambiente só tem pessoas ali de carteira assinada. A hora que você levantar essa bola, que você falar assim, eu estou querendo fazer uma transição de carreira, estou querendo sair de onde eu estou para poder empreender. A pessoa vai falar assim, deixa de ser maluco, não faz isso não. Você é louco, você vai largar o certo pelo duvidoso. As pessoas começam a trazer as crenças dela para você. E aí você começa a escutar aquilo todo dia. Tá doido, faz isso não, cara. Quando eu fiz isso, gente, sabe por que eu consegui fazer minha transição de carreira? Porque eu não estava perto do meu pai, eu não estava perto da minha mãe. Porque no dia que meu pai soube, meu pai falou assim: o quê? Meu pai quase que entrou em choque. Meu pai falou assim: o quê? Ué, você largou o seu emprego? Mas, não, peraí, como é que é assim? Você não era sócio da empresa lá? Eu falei: era. Mas como assim, filho? O que aconteceu? Vocês brigaram lá? Rompeu a sociedade? Eu falei: não, eu quis sair para poder cumprir meu propósito de vida. Gabriel, o que você está fazendo na sua vida, meu filho? Mas se eu tivesse falado isso antes, se eu tivesse ido lá falar antes, pai, estou pensando em fazer uma transição de carreira. Não, sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer com a minha rede, com as pessoas que eu me conectava. Quando eu cheguei para conversar com uma pessoa, que eu falei assim, cara, olha só, tu que fez uma transição de carreira, como é que é esse negócio? A pessoa falou, cara, é desafio. É um desafio. Só que, ó, o que eu acho que você tem que fazer antes? Faz isso, isso, isso e isso. Porque eu não fiz. Eu não fiz uma reserva financeira, eu não me preparei, eu simplesmente fiz o seguinte, eu larguei. E eu errei, eu passei dificuldade financeira. Então não faça isso, tem uma reserva financeira e tal. Eu falei, não, isso aí eu já tenho, uma reserva aí de mais ou menos aí, de 18 a 24 meses. É, cara, faça isso, isso, isso. Eu falei, cara, isso aí eu já estou programando para fazer. Então ele falou, cara, então você está num bom caminho. Dá para você fazer essa transição. Mas espera, vê aí mais, faz uma análise melhor. Ou seja, se eu tivesse com pessoas, conversando com as pessoas erradas, eu ia pegar, chegar para a pessoa ia falar, Gabriel, deixa de ser doido, você vai largar um salário de 15 mil reais para poder empreender, para poder entrar num negócio novo. Cara, não faz isso é maluquice. Eu começar a receber só essas informações, gente, eu não teria feito. Por isso que eu falo, o ambiente, as pessoas que você se conecta faz toda a diferença. Elas te engolem. Elas, o ambiente, ele é muito mais forte que você. Ele é muito mais forte que você. Ele sempre vai ser mais poderoso que você. Você acha que você faz as coisas porque você quer. Você fala assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero fazer isso aqui. Na verdade, em muitos casos você está fazendo porque as pessoas à sua volta estão fazendo também. A maioria das vezes, o que você está fazendo é porque as pessoas à sua volta estão fazendo também. É só você olhar. É só você olhar à sua volta para as pessoas que você está conectado. Eu sempre gosto de trazer o exemplo seguinte: nós, normalmente, repetimos os padrões dos nossos pais.
Nós repetimos aquilo que nossos pais faziam. É só você olhar para a sua vida hoje. Se você olhar para a sua vida hoje, talvez seja um reflexo da vida financeira dos seus pais. Ou de um ou de outro, né? Ou dos pais substitutos, porque nem todo mundo foi criado pelos pais biológicos. Por exemplo, eu fui criado pelos meus pais e pelos meus avós. Eu fui criado pelos dois. Eu escrevi essa frase hoje, né? Eu escrevi essa frase hoje, Marco. Diga quem tu anda, que direi quem és, num post meu. Tá lá numa cópia do post, está escrito isso. Eu fui criado por quatro pessoas diferentes. Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe, fui criado também muito pelos meus avós. Por quê? Porque eu vivia muito na casa dos meus avós, eu estava muito ali. Então eu tive quatro pessoas diferentes. Eu tive meus pais e tive meus pais substitutos. Eu tive um misto dessas quatro pessoas, desses quatro, vamos dizer assim, dessas quatro mentes financeiras. Então, hoje, acaba sendo esse misto de crenças de um de outro. Você quer ver um exemplo? Meu avô sempre foi um poupador. Sempre poupou. Poupou, 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 poupou. Meu pai aprendeu a mesma coisa. Falou, cara, tem que poupar, você tem que sempre poupar. Meu avô nunca foi rico. Meu pai também não chegou a ser rico. Meu avô já faleceu. É pai do meu pai. Mas meu avô tinha uma vida legal, tinha uma vida bacana, assim, média, não tinha carro, por exemplo. Meu avô nunca ligou para carro, teve carro quando era mais novo, mas depois de que já estava na terceira idade ali, não teve carro. Também não saía de casa, só ficava ali dentro de casa e tudo mais, mas poupava, poupava. Meu pai fazia a mesma coisa, pegava e poupava. Sempre poupou, sempre poupou. E eu aprendi o quê? A poupar. Só que meu avô não ficou rico, meu pai não ficou rico e eu não ia ficar rico. Eu não ia ficar rico. Por quê? Porque eu só poupava. E o drive financeiro que a gente vai aprender dentro da mentoria de alta performance não é só poupar. Se você só poupar, você não chega no resultado que você quer. Você não se aposenta só poupando, você não alcança a liberdade financeira só poupando, não alcança. Pelo contrário, se você só poupar, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar perdendo o poder de compra. Então, eu tinha essa coisa na cabeça do seguinte: poupar, eu preciso poupar. Eu sempre poupei, eu nunca gastava mais do que eu ganhava. Nunca, nunca. Gente, nunca eu gastava mais do que eu ganhava, eu sempre poupava. Só que meu dinheiro não rendia. Eu poupava, mas meu dinheiro não multiplicava. Por quê? Porque eu não investia. Eu não investia e não rentabilizava meu dinheiro. Eu não sabia. Aí eu peguei, falei assim, quando eu saí da empresa, que eu trabalhava, eu recebi uma grana muito boa. Recebi uma grana boa e eu botei aquela grana onde, gente? Na poupança. Botei aquela grana na poupança. Meu gerente do banco viu, gerente, brother, né? Que a gente acha que o gerente é amigo. O que ele falou, Gabriel? Eu tô com investimento aqui, ó, investimento, um CDB que rende 100% do CDI. Eu falei assim, tá, e o que significa isso? Cara, significa que ele está rendendo aí quase que o dobro da poupança. Falei, nossa, o dobro da poupança? Caraca! Se lá na poupança esse dinheiro todo tá rendendo R$ 100, gente, era tipo assim, R$ 100.000 que tinha, né? Se lá na poupança esse meu dinheiro tá rendendo aí R$ 200, 200 e pouquinho, cara, vai render quase 500, né? Todo mês. Falei, caraca, uau! Falei, cara, como é que a gente faz isso aí? Ele, não, só você me autorizar aqui que eu faço essa aplicação para você. É com liquidez diária? Eu falei, liquidez diária? O que é liquidez diária? Gente, não entendia nada. O que é liquidez diária? Ah, cara, liquidez diária é que você pode, se você precisar do dinheiro, você pode sacar o dinheiro quando você quiser. E não precisa sacar tudo, você pode pegar a sua parte. Ah, legal, liquidez diária. Aí eu falei, cara, beleza. Eu falei, não, pode fazer aí. Pode fazer. Eu confiava no gerente, beleza. E realmente era um cara muito gente boa. Tenho nada a reclamar dele. Peguei e fiz. E aí eu falei assim, cara, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não sei. Pô, negócio de liquidez diária, CDB, 100% CDI, que negócio é esse? Eu fui buscar investir. Falei, cara, eu quero entender disso. Aí eu fui, cara,
eu sou um cara autodidata, né? Tudo que eu consigo aprender sozinho. Fui buscar, comecei, ó. Falei, cara, que negócio de CDB com 100% de CDI é esse? Esse negócio, esses caras estão querendo só o meu dinheiro para eles poderem usar o meu dinheiro. Eu com 100 mil reais, eu ia colocar meu dinheiro num CDB, meu dinheiro todinho num CDB. Falei, você é louco? Não, eu vou investir em outro lugar. Falei, agora eu vou começar a investir, vou começar minha vida de investidor. Comecei a investir. E aí, o que aconteceu? Eu poupava e eu poupava. Gente, na época eu poupava ali em torno de é, 30 e pouco, 40% do meu salário. E aí, assim, não foi a época que eu saí da empresa, tá? Eu acho que eu falei errado aqui, não foi a época que eu saí da empresa. Foi a época que eu saí de CLT, de funcionário, para ser sócio, né? Eu precisei ser demitido da empresa para poder acontecer isso. Então, eu peguei uma boa grana, porque eu já trabalhava na empresa há muito tempo, né? Eu peguei uma grana, a empresa me demitiu. Então, eu peguei meu FGTS, eu peguei rescisão e tudo mais para poder me tornar um sócio e começar a receber Prolabore. Então, eu guardava ali em torno de 30% a 40% do meu salário todo mês, e ó, aporte, aporte. Só que acontecia, eu poupava e eu investia, mas eu não rentabilizava. Eu não conseguia rentabilizar. Por quê? Porque eu não sabia como rentabilizar. A minha crença era a crença do seguinte: eu perco dinheiro. Se eu investir, eu perco dinheiro, que era o que acontecia com meu pai, que era o que acontecia com meu avô. Então, nossa, eu preciso parar de investir. Cara, eu preciso continuar poupando. Percebe como é que a coisa vai se repetindo? Geração a geração, se você não quebrar. E foi onde eu falei, não, peraí, eu vou continuar investindo, só que eu vou aprender a investir direito. Vou buscar mentoria, vou buscar me especializar, vou buscar entender como é que funciona o mercado. Não é simplesmente, vou lá e vou investir. Cara, tem que fazer da maneira certa. Então eu comecei a me conectar com o quê? Com pessoas que investiam. Comecei a estar em ambiente de pessoas que investiam. Eu comecei a me conectar com gente que era milionária e eu nem sabia, gente. Gente que já tinha milhões, eu não sabia. Eu fui saber depois assim de tempos. Eu fui saber quando a pessoa foi me chamar para trabalhar com ela, foi me chamar para ser sócio, foi me chamar para fazer lançamento, que começou a ver meu trabalho e começou a falar assim, Gabriel, eu quero você aqui mais perto da gente. Ó, Gabriel, eu quero que você faça aqui, Gabriel, ó, eu quero que você cuide dos nossos investimentos. E eu falei, caraca. E aí o cara falou assim, eu quero que você cuide dos nossos investimentos. E o cara com 2 milhões na conta. Eu falei, que isso? E eu comecei a me conectar com essas pessoas. E não, eu não sabia. Só que eu comecei, eu falei assim, eu vou entrar em outros ambientes. Eu quero fazer conexões com novas pessoas. Pessoas que estão buscando as mesmas coisas que eu. Então, por isso eu quero que você coloque aí, no seu plano de ação, 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas, que você precisa se conectar. Pessoas que você fala assim, ó, essa pessoa aqui eu preciso me conectar. São pessoas que eu preciso trazer para mais perto. São pessoas que têm os mesmos princípios que eu, são pessoas que estão buscando as mesmas coisas que eu. E é lógico que você vai aprender dentro do programa, da mentoria, eu ensino como você faz isso. Porque eu falo assim para muita gente, ó, você precisa se conectar com novas pessoas e desconectar das pessoas antigas. Muita gente fala para mim assim, Gabriel, como é que eu me desconecto da minha irmã? Cara, minha irmã é a mentalidade de escassez absurda. Como é que eu me desconecto dela? É uma pessoa que eu amo. Gabriel, como é que eu me desconecto do meu pai? Meu pai, cara, não consigo colocar na cabeça dele esse negócio de investimento. Isso não entra na cabeça dele. Gente, também não entra na cabeça do meu pai, não. Sabe como é que entrou na cabeça do meu pai? A hora que eu larguei. A hora que ele começou a ver meus resultados. Quando eu expliquei para ele, eu explicava, ficava, não, pai, por que isso, aquilo outro, que não sei o que, ficava explicando. Gente, não funcionava. Sabe o que eu fiz? Larguei, parei. Comecei a gerenciar o meu contato com ele. As minhas conversas com meu pai não eram mais conversas daquilo que eu queria falar. Eu sentava, converso com ele, sentava não, né? A gente, claro que eu sento daqui, mas ele lá do Rio de Janeiro, mas a gente senta, faz uma chamada de vídeo e a gente troca um bate-papo saudável. Eu não fico tentando ensinar finanças para ele. Hoje, quando ele quer alguma coisa a respeito disso, ele chega, meu filho, olha só, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Ele vem pedir conselho, mas eu não fico mais querendo conversar com ele, conversar sobre aquilo ali. Por quê? Porque não entra.
Quando eu ficava tentando, né, a colocar, não funcionava. Ou seja, hoje eu gerencio até a conversa que eu tenho com determinadas pessoas. Eu chego em determinadas rodas de amigos antigos e eu não converso, eu não vou ficar conversando sobre finanças. Se alguém perguntar sobre finanças, perguntar, Gabriel, cara, eu tô aqui querendo saber como é que eu faço para sair das dívidas, cara. Cara, eu vou ajudar. Mas se não me perguntar, cara, e aí, como é que tá fulana? Como é que tá a tua esposa? Como é que tá o filho? Nossa, cara, legal, não sei o que, o jogo do Flamengo, o jogo... Cara, eu gerencio até o que eu falo. E ó, me conecto. Quando o papo começa a ficar, o ambiente começa a ficar, começa a ir para um outro lugar, que é um lugar que eu falo assim, opa, esse aqui já não é mais o meu lugar. Eu desconecto, eu vou embora, literalmente. Por exemplo, eu não bebo, né, gente? Eu sou cristão, eu não bebo. Então eu tinha muitos amigos que eles bebiam, que eram amigos que andavam comigo na época, quando eu não era cristão. E eles bebiam, mas bebiam muito, virava à noite. E o que eu fiz, gente? Desconectei. Se eu continuasse andando com aquelas pessoas, eu não conseguiria. Se eu continuasse andando com aquelas pessoas, não, aqueles amigos, eu não conseguiria parar de beber, eu não conseguiria continuar com a minha vida que eu estava querendo levar. Eu precisei desconectar, precisei sair de grupo do WhatsApp. Só que o que acontece? Eu queria sair? Eu não queria, gente. É lógico que eu não queria. E é isso que vocês precisam entender. Muitos de vocês não querem largar o ambiente antigo. Por quê? Porque porque se alimenta daquilo ali. Chega naquele ambiente, você se alimenta, aquelas pessoas ali te alimentam daquilo que você quer, que você, na verdade, tá buscando. Só que quando você resolve viver uma vida diferente, cara, eu quero viver uma vida diferente. Por exemplo, quando eu vivia nessa roda de amigos, cara, os amigos eram o seguinte: o que tinha na carteira eles gastavam. E gastavam no mesmo dia. Cara, só de eu parar de andar com eles, eu comecei a economizar mais assim, mais de 10 a 20% do meu salário todo mês. Só quando eu parei de andar com eles. Na época, né? Porque a gente bebia. Ah, Gabriel, mas você parou de beber, você parou. Claro. Mas assim, se eu continuasse andando com eles, mesmo eu talvez não bebendo, tentando ele não beber, cara, eu ia torrar tudo, só que eu ia torrar o meu dinheiro com outras coisas. Entende? Eu ia gastar com outras coisas, porque o ambiente não tem jeito, ele te consome. Então hoje, você fala assim, Gabriel, você não frequenta mais, você não vê mais esses amigos, eu não vejo muitos deles porque eu estou em Brasília, eles estão no Rio de Janeiro, né? Os amigos da antiga. Mas, Gabriel, tem não sei o quê. Cara, eu vou lá, se tiver, eu faço igual eu fazia, eu vou lá, fico lá um tempinho e vou embora. Era o que acontecia, ó. Eu ia para uma festa de um amigo, por exemplo, teve um noivado de um amigo. Eu ia para a festa dele, começava a festa e tal, tava todo mundo de boa. Quando começava a tocar o funk, gente, que no Rio é só isso, né? Quando começava a tocar o funk, eu falava para minha esposa assim, ó, tá na hora da gente ir embora. Por quê? Porque é a hora que a galera já ficou muito animada, a cerveja já começou a fazer efeito, fala, tá na hora da gente ir embora. A gente ia embora. Ó, gente, beleza, beleza, beleza. Ó, vamos embora. Não é que eu não frequentava mais o ambiente, mas eu gerencio. Eu gerencio as pessoas que eu me conecto, a mesa que eu sento para conversar, o que eu converso com as pessoas. Eu preciso gerenciar isso de forma intencional. Se você continuar fazendo de forma aleatória, você continuar fazendo do jeito que você faz hoje, você não vai mudar o seu resultado. Você não vai mudar. Você precisa gerenciar as pessoas. Então coloca aí 3 pessoas que você precisa se conectar hoje. E coloca também o seguinte: 3 pessoas que você precisa. Não vou. Vamos lá. 3 pessoas que talvez você precise desconectar, literalmente. Desconectar. Não, essa pessoa que eu vou desconectar. Tá? E coloque aí, se possível, né? 3 pessoas que você precisa gerenciar. 3 pessoas que talvez você não tem como evitar. 3 pessoas que são pessoas que você ama, 3 pessoas que são do seu convívio. Gente, isso acontece muito no trabalho. No trabalho, cara, trabalho, fico 8 horas dentro do trabalho e tem uma pessoa tóxica do meu lado. Tem um sujeito ali que, cara, eu não tenho como me livrar dele. Ele é inevitável, ele tá dentro do meu trabalho, quer ver um negócio, gente? Quer você começar a reclamar da vida?
Cara, senta de um lado, fica em volta de pessoas que só reclamam, só murmuram. Você vai ver que você só reclama. É o que acontecia comigo. Cara, eu estava num ambiente de pessoas que só reclamavam. Reclamavam do governo, reclamavam do tempo. Se estava sol, reclamava. Se estava chuva, reclamava. Reclamava de tudo. Cara, eu vivia reclamando. Minha vida era só reclamar. Eu falava, caraca. Aí eu chegava num outro ambiente, o pessoal falava assim: nossa, Gabriel, mas tu reclama demais, reclama de tudo, cara. Que cara chato. Aí eu falava, pô, tu também não tá vendo que tá tudo errado? Pô, isso não acontece? Hoje não sei o que. Mas por quê? Porque o ambiente que eu frequentava era um ambiente. Quando eu parei de sair, quando eu saí desse ambiente e fui para um ambiente de pessoas gratas, de pessoas que, cara, tava chovendo, a pessoa, nossa, olha que chuva, cara, tava precisando de chuva mesmo, né? Cara, tava sol, cara, olha que sol lindo. Cara, acontecia alguma coisa assim, cara, mas isso aí, infelizmente, a gente tem que fazer o que é a nossa parte, né? O governo fez isso, mas a gente vai fazer o que é a nossa parte. Cara, a pessoa parava de reclamar e começava a agradecer, começava a olhar para o lado bom. Cara, eu parei de reclamar. Hoje, Gabriel, você não reclama mais? Cara, mas é muito pouco, é bem menos. Mas era algo que estava dentro de mim. Mas quem reclamava pra caramba também, fica até bolado de falar, mas ela não, é difícil ela assistir isso. Minha mãe. Minha mãe reclamava muito. E eu convivi com ela. Meu avô era outro, reclamava de tudo também. Ou seja, o meu ambiente já era aquele ambiente desde lá de trás, esse ambiente que me consumia, que me levava a reclamar, que me levava a ser ingrato com as coisas. Então, não é só as pessoas. Tem as pessoas, mas também tem os ambientes. Tem os ambientes. Deixa eu ver aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarde teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você não fizer uma blindagem, né? O coração, é lógico que a gente está falando aqui da fonte dos sentimentos, mas aqui, ó, tá aqui a mente, né? Eu não querendo mudar as palavras de Salomão, mas se tudo que deve guardar, guarda a tua mente. Guarda a tua mente, porque dela procede os sentimentos, dela procede as fontes da vida. Apesar que agora os estudos já falaram que realmente o coração sente alguma coisa. Eu vi algo há pouco tempo que realmente o coração tem essa vibração, ele faz isso. Enfim. Antigamente acreditava que eram as entranhas, né? Aí depois foi para o coração, depois foi para a mente, enfim. Eu não sou cientista para ficar tratando disso. Mas se você não guardar o teu coração, se você não guardar, gerenciar o que entra, quer ver, gente? Ó, uma coisa. É, na pandemia, quando começou a pandemia, eu ligava a televisão todo dia. Na hora do café, eu pegava, fazia minhas coisas, fazia minha atividade física, tomava meu banho. Aí, antes de eu tomar café, ela ligava a televisão e ficava escutando. Era só escutando. Colocava a televisão mais alta e ficava fazendo café escutando. Cara, era só. Não porque aumentou o número de não sei o que, de pandemia e tal, eu no caso de morte, de não sei o que, cara, era só aquilo ali. Aí chegou numa hora que eu falei assim, cara, por que eu tô escutando isso, cara? O que que isso vai acrescentar na minha vida? Eu saber quantas pessoas morreram, eu saber quantos casos aumentaram, o que que vai mudar literalmente? Você tem que parar para pensar nisso, cara. O que eu estou ouvindo? O que que vai mudar isso na minha vida? Essa notícia, cara, tem gente que ou já que é aquele trocador de jornal, sabe? Ele pega aquele jornal de uma emissora, pega o jornal da outra emissora, cara, passa as mesmas notícias e é só desgraça. Para um dia, para você ver um telejornal, você vai ver que é só desgraça. É o pai que estuprou a filha, que o vizinho que matou o vizinho, o fulano. Cara, é só isso. Gente, sabe quando é que assim, eu pelo menos não sei se eu peguei, né? Eu fiquei assim um pouquinho mal, mas a minha esposa, sabe quando é que minha esposa foi pegar Covid? Agora. Agora tem acho que um mês. Um mês que ela foi pegar Covid. A gente ficou, cara, a pandemia inteira ali, aquele pico, a gente não teve Covid, cara, treinando pesado todo dia, sem se contaminar com esse negócio. Cara, eu peguei, desliguei televisão, não tinha nem mais antena na minha casa. Eu falei, Gabriel, não tem antena? Não, não tem antena. Sabe para que eu arrumei uma antena? Para ver o jogo da Copa. Só para isso. Eu queria ver os jogos da Copa, os jogos da Copa. E eu não tinha antena dentro de casa. Cara, eu seleciono as experiências, eu seleciono o que eu vou ver, o filme que eu vou ver,
a música que eu vou ouvir, o lugar que eu vou estar. Cara, começou. Eu não fico nem mais perto de televisão, gente. Eu sentar num lugar para almoçar e tem uma televisão, cara, só fica falando aquilo. Blá, 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 blá. Cara, você fala assim, Gabriel, mas eu não estou escutando. Cara, tá escutando. Você pode não estar assim atento à notícia, mas está entrando aqui. Está entrando. No teu subconsciente está entrando. E você está se alimentando daquilo ali. Você já colocou aí as 3 pessoas que você precisa se conectar para te ajudar aí, tá no mesmo propósito. 3 pessoas que você precisa desconectar. Coloca aí no seu plano. Vou desconectar. Talvez você não precise nem colocar no plano, né? Você só precisa de colocar aqui, fulano, cancelado, cancelado, cancelado. É só escrever assim. Vou desconectar. Ah, mas vai doer. Dói. Fica tranquilo. Se liberta. E 3 pessoas que você precisa gerenciar, tá? 3 pessoas que você precisa gerenciar. E o que você vai fazer? Cara, você vai escrever como que você vai gerenciar isso. As 3 pessoas que você vai se conectar, você vai escrever como que você vai se conectar com essas pessoas. Ah, cara, vou chamar fulano para jantar, vou chamar para tomar um café comigo. Teve gente que eu queria muito me conectar, gente. Sabe o que eu fiz? Cara, eu fui esperando a oportunidade. Falei, cara, vou esperar a oportunidade. Vou estar sempre aqui perto e tal. Quando pintou a oportunidade, eu me conectei. Uma dessas pessoas foi a pessoa que mais alavancou a minha carreira como mentor financeiro, né? E agora, os ambientes. Quais os 3 ambientes? Coloque aí pelo menos 3, tá, gente? Que é tranquilo. 3 ambientes que você precisa começar a frequentar. 3 ambientes que você precisa estar ali. Quais os ambientes? Ela fala, cara, ambiente, como assim? Cara, são ambientes que você precisa estar. Um ambiente, por exemplo, um ambiente, por exemplo, da mentoria. Cara, vai ser um ambiente que você vai ter um grupo de apoio. Vocês vão estar todos juntos. Vocês vão estar conversando, vocês vão ver que vocês vão ficar amigos. É lógico, tem que todo mundo abrir a câmera para poder um ver o rosto do outro, para vocês a gente conversar junto. Mas vocês vão ver que vocês começam a criar uma conexão. É um ambiente. Não, Gabriel, eu preciso entrar numa numa networking. Eu vou buscar uma networking aqui na minha cidade. Eu vou buscar um grupo de networking. Cara, eu fiz isso. Eu fui buscando grupos de networking. Busquei aqui em Brasília, busquei na internet. Comecei a conectar com pessoas que falavam assim, Gabriel, tu tem que entrar em tal lugar. Ó, tem que entrar nesse grupo aqui. Cara, e fui me conectando com pessoas, fui me conectando. Conheci uma pessoa, cara, e aí, vamos marcar um café? Para quê? Para eu me conectar, saber como é que era aquela pessoa. Então, colocar 3 ambientes aí que você precisa conectar hoje, tá? E outro, e mesma coisa, 3 ambientes que você precisa desconectar. Cara, esses 3 lugares aqui eu não frequento mais. Cara, a casa da minha sogra, não frequento, tô brincando, gente. Mas a casa da sua sogra, por exemplo, você vai gerenciar. 3 ambientes que você precisa desconectar. Cara, esses aqui eu vou excluir. Exclui. E 3 ambientes que você precisa gerenciar. Talvez seja a casa da sogra, né? Brincadeiras à parte. Mas 3 ambientes que você precisa gerenciar. Cara, nesses ambientes eu vou lá, eu só vou lá e vou lá, faço uma média e tal, e opa, volto. E, gente, por que que eu falo que é muito importante o seu cônjuge estar junto? Porque quando eu comecei a fazer isso, minha esposa não entendia. Eu falava assim, vamos embora. Deu a hora. Não, mas que não sei. Deu a hora. Ela não entendia. Hoje ela entende. Por quê? Porque eu trouxe ela para perto para entender como funciona isso. E hoje ela vê. Quando a gente foi no Rio de Janeiro a última vez, ela falou assim, Gabriel, realmente, não dá para ficar aqui. Eu amo todo mundo, amo demais a minha família, todo mundo. Cara, mas não dá, é uma carga negativa, sabe, os assuntos não conectam mais. Mas por quê? Porque agora ela tá na mesma vibração que eu. Se você começa a fazer isso aqui sozinho, cara, é muito exaustivo. Eu tô te falando porque eu comecei a fazer sozinho, foi muito exaustivo. Eu tive muito, assim, desafio dentro da minha casa. Não vou falar problema que não foram problemas, mas eu tive muito desafio dentro da minha casa. Porque a minha esposa não entendia isso. Para ela era tudo normal. Porque é normal. Para quem está lidando no dia a dia, é normal. Para quem quer um outro nível, cara, é diferente. Você tem que ser intencional, você tem que ser estratégico o tempo todo.
tá? Por último, coloque aí três experiências que você precisa ter. Tá da mentoria, dentro do programa, eu direciono algumas experiências, porque essas experiências, elas geram crenças, tá? Elas geram crenças muito fortes. Então, eu dou dicas e direciono. Algumas experiências são muito tranquilas de fazer, então não precisa assim de dinheiro. Então eu direciono para você fazer, ó, essa semana você vai fazer isso, essa semana você vai fazer aquilo, porque muita gente não sabe. Ah, o que eu vou fazer? Que experiência é essa? Eu quero que você selecione dentro do seu poder aquisitivo experiências. Cara, eu vou por exemplo, num restaurante chique. Vou lá, cara, uma vez no mês eu vou sentar lá no restaurante e vou pedir um prato lá para poder eu ter uma experiência diferente. E você vai ver que você, nesse ambiente, o assunto, você ouve o que as pessoas estão falando. Faz aquele meio fofoqueiro. Cara, deixa eu ver o que o fulano está falando aqui do lado. Você vai ver que os assuntos são diferentes. Os assuntos que as pessoas falam são diferentes. Começa a perceber isso, começa a ser mais intencional, começa a ser mais estratégico. Você precisa ser estratégico. O jogo financeiro, o jogo do dinheiro é outro, gente. É outro. Por que que é um programa? Não é uma mentoria de um mês. Cara, porque o jogo é outro. Não dá para eu mentorar vocês, falar assim, se vem um cara aí falando assim, ah, Gabriel, ah, fulano, ó, eu te ensino aqui, cara, tudo que você precisa saber para você prosperar, você, cara, em 2 meses, sai fora. Não dá, não dá. Para você subir de nível, você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter um processo, você precisa passar por um processo de reprogramação de crenças, um processo de transformação interna, de mudança de mentalidade. Você não vai conseguir alcançar um próximo nível financeiro, você não consegue dobrar o seu salário, você não consegue chegar a 50% do seu salário em um ano. Claro que numa vida você consegue, tá? Em 5, 6 anos você consegue. Mas eu estou te falando em um ano. Nesse período de um ano, você fazer dar essa exponencialização, dobrar o seu salário, você não consegue se você não mudar a sua mentalidade, se você não reprogramar algumas crenças. Por quê? Vai começar a entrar em conflito. Você vai começar a fazer algumas coisas que vai entrar num conflito interno. E você não vai entender o que está acontecendo. Você vai começar a entrar num conflito interno. Sabe o que vai acontecer? Você para. É onde a maioria para, porque se sabota. Não, a crença que está aqui dentro, que está lá no teu subconsciente, que você nem sabe que existe, te sabota. Começa a dar conflito assim, ó. Começa a fazer assim e você não sabe por quê. Você começa a falar, cara, o que está acontecendo? E é por isso que é um processo de um ano, de 12 meses. Para quê? Para quando começar a acontecer isso, eu vou te falar o que está acontecendo. Eu vou te direcionar com o que você precisa fazer. Beleza? Colocaram tudo aí? Pensamentos bons, companhias boas, até músicas. Claro, cara, você tem que gerenciar até a música que você escuta. Quer ver um negócio? Passa em algum lugar, Passa em algum lugar e escuta a música. Você vai ver que você vai chegar em casa e vai ficar aquela música cantarolando na sua cabeça. Só de você ter passado e ter escutado aquela música. Tem vezes, gente, que eu chego em casa e vem uma música na cabeça e eu falo, cara, de onde saiu isso? Não é possível. Não, cara, com certeza eu passei em algum lugar que estava tocando aquela música. Com certeza. Eu passei em algum lugar que estava tocando aquela música. Faz tempo que não assisto o jornal. Prefiro ler a chamada, daí resolvo se leio ou não. Cara, sinceramente, eu nem leio mais o jornal, porque assim, tô falando por mim, né? Falando por mim. Porque, cara, não tem nada que me acrescente. Principalmente em jornal, esses principais aí. Tem nada que me acrescente. Nada acrescente na minha vida. Nada, 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 nada. Ganho muito mais não lendo. Eu vou para o YouTube, seleciono as notícias, seleciono o que eu quero ver, o tipo de coisa que eu quero escutar, quem eu quero ouvir. Isso é o mais importante. Quem? A pessoa que eu quero ouvir. Cara, quem eu quero ouvir falando disso aqui? Ah, é o fulano? Cara, então eu vou ouvir o fulano, a opinião do fulano. Deixa eu ouvir a opinião do ciclano aqui. Porque senão eu começo a trazer a opinião de pessoas que, cara, que não sabem de nada, pessoas que estão fazendo isso
por pressão da mídia, tá? Então é muito, muito importante gerenciar isso. Beleza? Beleza, gente. É isso então. Pegaram aí tudo? Anotaram tudo que tem que fazer com a missão de hoje? Ficou claro aí? Ficou claro? Todo mundo anotou? Eu vou ver se eu acho um vídeo aqui. Tem um vídeo muito legal. Eu vou ligar, eu vou ver se eu mando mensagem para um amigo meu que ele colocou esse vídeo num treinamento que ele fez. É um vídeo muito legal que fala sobre essa questão do contágio social, que eu estava até brincando aqui que o Marco ligava a câmera, agora ele não está ligando mais. E o contágio, o grupo faz isso. Eu vou mandar um vídeo lá no grupo, ver se eu acho aqui, eu faço um download aqui do vídeo e coloco lá no grupo para vocês verem. Como que acontece isso? As pessoas chegam num lugar, tá todo mundo de um jeito, as pessoas fazem também. Aí a pessoa muda, começa a fazer um negócio, a pessoa que entrou ali naquele meio, ela começa a fazer também. Isso é um ambiente te influenciando, mais do que você influencia o ambiente. Você nem sabe por que está fazendo, mas simplesmente você começa a fazer. Beleza, gente? Como é que estão aí a questão da mentoria aí? Ah, beleza, tranquilo. Não sai câmera nem microfone. Não, tranquilo. Como é que tá a questão aí da mentoria? Eu quero saber aí quem é que vai entrar na mentoria aí, porque, gente, a gente vai o nosso objetivo, a nossa meta era manter as inscrições até sexta, tá? Manter as inscrições até sexta. Mas eu acredito que não vai durar até sexta, tá? A gente liberou aí mais 15 vagas, só foram 15 vagas, né? O pessoal botou lá no grupo. Eu acredito que não vai durar até sexta-feira, tá? Porque tinha muita gente interessada mesmo. É lógico que tem a questão de finanças e tudo mais, tem que viabilizar, né? Mas eu acredito que não vai durar até sexta, porque são poucas vagas, tá? Poucas vagas para muita gente interessada. Então eu não sei quais de vocês aí que de repente já entraram, qual que não entrou, eu não estou vendo, eu não estou acompanhando isso aí de perto, quem está acompanhando é a minha equipe. Mas para vocês, cara, que querem entrar, poxa, Gabriel, eu quero entrar, mas, cara, eu preciso aqui alinhar minhas finanças. Cara, conversa com a nossa equipe. Chama a nossa equipe para conversar, para entender a tua situação e poder, de repente, te ajudar aí no teu cenário. Beleza? Gente, fiquem com Deus, então. Fiquem na paz e até amanhã.